Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe também os nossos queridos irmãos através da internet. Que Deus continue nos dando graça a cada dia. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 1. Vamos ler versículos 4 e 5. Nesta noite, estaremos falando sobre o tema uma seção do livro da vida do Cordeiro. Vamos ver o que o irmão Brana diz sobre esta seção do livro da vida do Cordeiro. Efésios capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Querido e amável Pai Celestial, no teu precioso nome, mais uma vez, estamos reunidos. A esposa do Senhor Jesus Cristo se reúne para te adorar. Se reúne para ouvir a tua palavra, para ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Na mensagem pregada pelo irmão Brana, a era da igreja de Sardes, parágrafo 102, o irmão Brana diz: vamos dar agora outro passo. Antes, porém, de fazê-lo, deixe-me recapitular nosso caso até aqui. Primeiro de tudo, sabemos com toda segurança que o propósito de Deus se firma na eleição. É o que nós acabamos de ler em Efésios, primeiro, mostrando o propósito de Deus. Como também nos elegeu nele. Esta eleição, ela aconteceu antes da fundação do mundo, lá na eternidade, na mente de Deus. Deus que é onisciente, que quer dizer, conhece todas as coisas. Ele conheceu o fim desde o princípio. Então, tudo o que aconteceu na terra, tudo o que acontecerá, Deus já viu de antemão na sua mente eterna. E Deus conhecendo todas as coisas, Deus conhecendo cada um de nós, Deus então viu quem creria na sua palavra manifestada do dia, e quem não creria na sua palavra manifestada do dia. E Deus, sabendo da decisão de cada um, Deus sabendo da escolha de cada um, então, Deus nos elegeu.
Porque Deus viu quem aceitaria a sua palavra, quem ficaria do lado da sua palavra, manifestada em cada tempo, e quem não ficaria. E Deus conhecendo isto, Deus vendo isto, então Ele nos predestinou. Para que nós fôssemos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, a escolha de Deus não é pelo que nós fazemos hoje. A predestinação de Deus não é pelo que nós fazemos hoje. A predestinação de Deus foi o que nós fizemos antes da fundação do mundo. Lá na eternidade, lá na mente de Deus, quando passou o grande filme de tudo na mente de Deus, e Deus viu o fim, antes do princípio, antes da fundação do mundo, Deus já viu este tempo que nós vivemos hoje. Poderíamos falar de todo o tempo, mas Deus viu o que aconteceria aqui, nos últimos dias, depois que Deus cumpriu Apocalipse 10, 8 a 11, através do ministério do pastor Osmar. Deus viu o que aconteceria depois que ele partisse. Deus viu tudo, irmãos. Nós só estamos manifestando e cumprindo aquilo que ele viu. Isto é eleição. Deus viu a escolha de cada um. Depois que o pastor Osmar partiu, em cada era, os eleitos do dia tiveram que se manifestar. Cada tempo. E eles se manifestam, e eles permanecem com a palavra, por isso eles são eleitos. Por isso o eleito ele se manifesta, por causa da sua escolha, por causa da sua decisão, por causa do lado que ele fica. Ele fica sempre do lado da palavra. Em cada tempo poderíamos falar disto, mas nós estamos vivendo hoje, temos que falar de hoje. Poderíamos falar do tempo do pastor Osmar, mas nós temos que falar do tempo de hoje, depois que ele partiu. Que houve também um momento de decisão, houve também um momento de escolha, houve também um momento para poder manifestar o verdadeiro e o falso, houve um momento para manifestar o eleito e os incrédulos. Você percebe o quão grandioso é isto? A eleição de Deus, como também nos elegeu nele. Por quê? Porque ele viu de que lado nós ficaríamos aqui hoje. E o lado que você escolheu, meu irmão, cada um, define se você é eleito ou não. Define se você vai no arrebatamento ou não. Define se você é um salvo ou não. Em cada tempo, se tiver outro tempo depois de nós, aqueles que permanecerem vivos vão ter que fazer a mesma escolha. Sempre é assim. E sempre vem paralelo. Deus e o diabo sempre vem paralelo. No tempo de Jesus, os eleitos tiveram que fazer uma escolha entre Jesus e os fariseus. No tempo de Paulo, os eleitos tiveram que fazer uma escolha. No tempo de Irineu, de Martim, de Columba, em todo o tempo. No tempo do irmão Brana, os eleitos do dia tiveram que fazer uma escolha. No tempo do pastor Osmar, os eleitos do dia tiveram que fazer uma escolha. Que escolha? Escolher a terceira etapa ou a primeira e segunda etapa. Quem pregava a terceira etapa no tempo do pastor Osmar? Só o pastor Osmar.
Então os eleitos tiveram que se posicionar, e os eleitos se manifestaram. Agora, depois que o pastor Osmar partiu, veio outra prova, outra peneira, para poder Deus manifestar os eleitos do dia. Porque o eleito não é aquele que começa, é aquele que vai até o final. O eleito não é aquele que para do meio do caminho. O eleito é aquele que vai até o final. Aqueles que saíram do Egito, eles foram crentes ontem, mas eles não entraram na terra prometida, em Canaã. Eles morreram no deserto. Mombrana vem e diz, eles foram crentes lá no Egito, atravessaram o Mar Vermelho, viram o maná caindo do céu, mas se tornaram incrédulos durante o percurso até a terra prometida. Da mesma forma, meus irmãos, você tem que ver hoje. Muitos foram crentes ontem, como o pastor Osmar. Creu na terceira etapa, viu o maná caindo do céu, as revelações, no tempo do profeta, viu sendo profetizado outra vez, mas depois que o pastor partiu, se tornaram incrédulos. Eles não puderam prosseguir até o arrebatamento na mesma mensagem. Então, tudo isto vai manifestando os eleitos de Deus. É as provas que manifestam o crente. É o deserto que manifesta o eleito, o crente. É as lutas, é as dificuldades, é as tempestades, é os momentos difíceis que manifesta, é a oportunidade do eleito se manifestar, através da sua atitude, através das suas palavras, através das suas ações. Então, tudo isso, meus irmãos, Deus viu antes da fundação do mundo, e nos predestinou, para que nós, depois que o pastor Osmar partisse, o eleito permanecesse na palavra, não tomasse doutrina errada, não se pervertesse. Ao invés de permanecer na família Brana, eles se perverteram e formaram a família da Part Play. Mas por que teve que acontecer isso? Porque Deus viu. Deus viu acontecer isso antes da fundação do mundo. E Deus viu quem permaneceria com a mensagem verdadeira. E aquilo que Deus viu lá na eternidade, Deus pegou o nome de cada um e escreveu no livro da vida do Cordeiro. São João 15,16. Não é pelo que nós fazemos. Nós não somos eleitos pelo que nós fazemos. Mas pelo que Ele fez. Pelo que Jesus fez por nós. A nossa salvação não é pelo que nós fazemos aqui, meus irmãos. Não é pelas nossas obras, não é pelas obras da esposa de Cristo. A eleição da esposa de Cristo não é pelo que ela faz, é pelo que Ele fez por ela. A esposa de Cristo, ela é salva, eleita pela graça, pelo sangue de Jesus Cristo. Não é por suas obras, é por sua graça. E é somente a esposa de Cristo que é salva pelo sangue. Misericórdia. Eu não sei porque eu tenho que falar muitas coisas pesadas, mas somente a esposa de Cristo é salva pelo sangue, pela graça. Quando Jesus, lá na cruz do Calvário, ele foi ferido ao seu lado, e saiu ali água, sangue,
e ele entregou a sua vida, diz o irmão Brana ali, Deus estava tirando a sua esposa de Jesus, e é esta esposa que ela é redimida por aquele sangue derramado. Somente ela, o eleito de cada era, é redimida pelo sangue de Jesus Cristo, não a igreja. Somente a virgem prudente, não a virgem nécia. A virgem nécia, ela é salva pelas obras. Por isso que a esposa de Cristo, ela não é salva por suas obras, não é pelo que ela faz, não é pelo que ela fez, é pelo que Jesus Cristo fez por ela na cruz do Calvário. Mas a igreja, a virgem nécia, os justos, eles são salvos pela salvação comum, que é pelas obras. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Você tem que juntar as duas coisas. Nós somos salvos pela graça, pelo que Jesus Cristo fez. Mas não é só isso. É por meio da fé. É por meio da revelação da palavra nos dias de Paulo. Por meio da revelação da palavra nos dias de Irineu, de Martim, de Columba, de Lutero, de Wesley. Somos salvos pela graça de Jesus Cristo, mediante a revelação da palavra nos dias de William Branham. Somos salvos pela graça de Jesus Cristo, mediante a fé, a revelação, sendo profetizada outra vez nos dias de João, do pastor Osmar. Por isso que somente a esposa de Cristo é salva pela graça, meu irmão. Ela é todinha graça. Não é pelo que você fez, deixou de fazer, não é se você vem na igreja, se você não vem na igreja, Ele já te salvou e já te escolheu, e já te predestinou, antes da fundação do mundo, porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Nada tira você do arrebatamento, nada pode tirar você. Sabe por quê? Porque no livro da vida, e o livro da vida do Cordeiro é um livro só, nós já falamos disso quinta, mas ele tem seções. O livro da vida é uma seção, e o livro da vida do Cordeiro é outra seção. O livro da vida é onde todos aqueles que nasceram, seus nomes são colocados no livro da vida. É onde está escrito o nome das virgens nécias. É onde está escrito o nome dos justos, que são salvos por suas obras. Mas os eleitos de Deus, a esposa de Cristo, o nome de cada um deles está escrito não na seção do livro da vida, mas o nome da esposa de Cristo, cada indivíduo de cada era da igreja, foi escrito no livro da vida do Cordeiro. Por quê? Porque foi escrito por sangue. O livro da vida, ele é escrito simplesmente por você nascer na terra, mas o livro da vida do Cordeiro, o nome é escrito lá, com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Foi proposto nele mesmo, foi propósito de Deus gerar um povo com ele mesmo, que seria a noiva palavra. Como que ele gerou? Derramou na cruz do Calvário. Diz o irmão Branham, as 3 etapas da graça: água, sangue e espírito. Assim como Deus adormeceu Adão lá no Éden, e de seu lado, de sua costela, ele tirou a sua esposa Eva, assim também lá na cruz do Calvário, Deus adormeceu Jesus
para poder de seu lado tirar a sua esposa igreja. Amém? Preste atenção. Quando Eva caiu, Adão se fez pecado por causa da sua mulher. Ele se tornou pecado. Adão. Por causa dela, somente por causa dela. Por mais ninguém. Adão pecou, se fez pecado por causa de Eva. Da mesma forma, o segundo Adão, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele tomou todos os nossos pecados sobre si. Ele se fez pecado. Maldito todo aquele que for pendurado sobre o madeiro. Ele se fez pecado somente por sua igreja, somente pelos eleitos, somente por sua esposa. Eu estou mostrando para os irmãos que existe uma separação. Existe uma seção no livro da vida, onde ficam os salvos, salvação comum. E uma seção no livro da vida do Cordeiro, aonde fica a esposa de Cristo, salva pela graça. A seção do livro da vida é a salvação comum. As virgens nécias e os justos. A seção no livro da vida do Cordeiro, somente a esposa de Cristo, somente os eleitos. Somente aqueles que foram predestinados antes da fundação do mundo. São escritos deste outro lado do livro. De um lado do livro, meu irmão. De um lado do livro. No lado do livro da vida, vamos falar disso amanhã. De um lado, numa seção do livro da vida, presta atenção, existe a seção, é um livro só que existe a seção do livro da vida, a parte, o lado do livro da vida, e existe a seção, o outro lado, a outra parte, que é o livro da vida do Cordeiro. Os nomes que foram escritos no livro da vida do Cordeiro são os nomes de cada eleito. Somente dos eleitos que fazem parte da esposa de Cristo. Somente da mulher do Cordeiro. Somente daqueles que foram salvos por graça. Pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas do outro lado, desse lado do livro do Cordeiro, os nomes não jamais, de maneira nenhuma, pode ser riscado. Não tem como riscar os nomes do lado do livro da vida do Cordeiro. Porque foi escrito pelo sangue do Cordeiro. Não tem borracha que apaga o sangue de Jesus Cristo. Não tem como apagar o seu nome, depois que ele escreveu lá, perdoado. Mas os nomes que foram escritos lá da vida, do livro da vida, esses podem ser riscados, podem ser removidos dali. Por isso vamos pregar amanhã, nomes removidos. Nomes removidos. Então, meus irmãos, o livro da vida do Cordeiro, são duas seções. De um lado estão os eleitos, do outro lado estão os salvos. Salvação comum. De um lado está aqueles que foram salvos pela graça, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Do outro lado estão aqueles que são apenas salvos por obras. Mas pode ser salvo por obras? Mateus 25. Mateus 25. Vamos chegar lá. Escute. Bom, para falar dos eleitos. Foi propósito de Deus gerar um povo, a esposa, certo? A esposa,
um povo com ele mesmo, que seria a noiva palavra. Irmão Breno, é claro. A noiva palavra. Ela foi escolhida antes da fundação do mundo nele. Ela foi pré-conhecida e amada antes mesmo de ter sido gerada durante as eras sobre a terra. Ela foi redimida pelo seu sangue. Ela. Irmãos, deixa eu dar a escritura. Mateus 26, 28. Eu estou fazendo uma separação da esposa de Cristo e da igreja. Da virgem prudente e da virgem nécia. Dos eleitos e dos salvos. Certo? Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, do livro da vida do Cordeiro, que é derramado por muitos, não por todos. Por muitos, pelos eleitos, pela esposa de Cristo, não por todos. Porque para você fazer parte do sangue de Cristo, do sacrifício da cruz do Calvário, é mediante a fé. É mediante a revelação que Deus manifesta no dia que você vive. Se você não crê naquela mensagem do dia, você não faz parte do sangue, da graça. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é o livro da vida do Cordeiro, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Você não vai ver aqui falar todos. O pastor Osmar já pregou isso, o profeta já pregou isso. Ele morreu por muitos, não por todos. Ela foi redimida pelo seu sangue e não pode nunca entrar em condenação. Os irmãos estão me acompanhando? Olha o que o irmão Breno diz aqui. Outra separação. Ela foi redimida pelo seu sangue. Amém? Somente ela foi redimida pelo seu sangue. É o que eu estou dizendo. E não pode nunca entrar em condenação. Lá no trono branco, ela não vai entrar para ser julgada no trono branco. Ela vai estar com Cristo julgando os santos, julgando a Virgem Nécia, julgando a igreja, julgando os justos. Os irmãos entendem? Ela foi salva, ela foi julgada no Calvário. Ele morreu por ela. Ele se fez pecado por ela. E de maneira alguma, ela pode entrar em condenação lá no trono branco. A esposa de Cristo não vai estar lá para ser julgada, mas ela vai estar lá com Cristo para julgar os santos, julgar a Virgem Nécia. Então lá no trono branco, meus irmãos, de um lado vai estar a esposa de Cristo e Cristo. Do outro lado vai estar a igreja, os justos, a Virgem Nécia, os salvos. E lá no trono branco, os justos, a Virgem Nécia e os salvos, eles somente vão entrar na eternidade por causa das suas obras. Por isso eles são salvos pelas obras. Por isso que eles fazem parte da salvação comum. A esposa de Cristo foi salva pelo sangue de Jesus Cristo. Mas os justos, a Virgem Nécia, os salvos, eles vão entrar lá no final
depois do milênio, depois da segunda ressurreição, vão entrar por obras. Ela foi redimida pelo seu sangue. Amém? Acabou. Você já foi redimido pelo sangue de Jesus Cristo. É graça, graça. Talvez você olhe para você, não vê a condição, é graça. Você creu na mensagem do dia. Você creu na palavra do dia. Você creu no que Deus fez no dia. Você tomou o lado correto da palavra. Você não creu em falsa doutrina de aperto play. Irmãos, isso já mostra a nossa eleição, sua eleição. Você permaneceu na fila. Você não saiu fora da fila, crendo em doutrina feita por homem. Deus permitiu um teste depois que o pastor Osmar partiu, e você permaneceu com a palavra. Ela foi redimida pelo seu sangue, e não pode nunca entrar em condenação. Agora, se a esposa de Cristo nunca vai entrar em condenação, por que você fica se autocondenando? Você tem que colocar toda a sua culpa, se arrepender dos seus pecados, no sangue de Jesus Cristo, porque nós somos salvos pela graça. Ah, mas eu traí, eu prostituí, eu roubei, eu menti, eu matei. Se arrependa dos seus pecados, Ele morreu por você. Ela não pode nunca estar no julgamento por causa de não poder ser imputado a ela. Olha o que o irmão Branham explica aqui, Romanos 4:8. Quem entendeu Romanos 4:8? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado, é a esposa de Cristo. Deus não pode imputar pecado nela, porque Deus não vê pecado em você, Deus não vê pecado nela. Porque ela foi salva pela graça, pelo sangue, tem o sangue na frente de Deus, que não deixa Deus ver o seu pecado, o meu erro, porque nós colocamos os nossos pecados e os nossos erros na cruz do Calvário. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado, mas verdadeiramente ela estará com ele em seu trono de julgamento, julgando o mundo e até os anjos. Eu estou lendo aqui, meus irmãos, ainda, é tudo na mensagem A Era da Igreja de Sardes, a partir do parágrafo 102, tá? Estou lendo mensagem do profeta. Mas verdadeiramente ela estará com ele em seu trono de julgamento, julgando o mundo e até os anjos. Seu nome, cada um de seus membros da esposa de Cristo. Daqui eu tirei o título de hoje, né? Seu nome, pensa no seu nome. Você que permaneceu com a palavra hoje. Você que não creu nessa falsa doutrina de aperto play, ressurreição isolada. Você que não é um adorador do pastor Osmar. Porque assim como no tempo do irmão Branham teve os adoradores de William Branham, depois que o pastor Osmar morreu, surgiu os adoradores do pastor Osmar. Os idólatras do pastor Osmar. Assim como teve os idólatras do irmão Branham, teve também os idólatras que idolatram o homem, que adora o anjo, adora o homem e não adora a Deus. Mas você adora a Deus, porque você vê Deus no homem. O homem fez um grande trabalho, abençoado por Deus, um homem de Deus. Mas nós estamos casados é com Deus que estava no homem, é com a mensagem que estava com o homem. Seu nome, cada um de vocês, cada um de seus membros, diz o irmão Branham, seu nome, cada um de seus membros, foi escrito, seu nome foi escrito em uma sessão, seu nome dos eleitos, por causa das suas escolhas,
por causa das suas decisões, de qual lado você ficou, qual pastor você escolheu. Mostra a fé que você tem. Se um pastor cego, que crê numa doutrina errada, cair no buraco, você vai cair junto, por causa da sua escolha. A sua escolha foi o que Deus viu antes da fundação do mundo. Aqueles que fizeram a escolha correta, permaneceram com a mensagem pura e inadulterada. Deus, então, vendo isto lá na eternidade, Deus, seu nome foi escrito lá na eternidade, numa seção do livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Em segundo lugar, há outra classe, há outra seção. A outro lado. Seus nomes estão também no livro da vida, não do Cordeiro. Percebem? Quando o irmão Branham fala da esposa de Cristo, quando o irmão Branham fala dos eleitos, seu nome foi escrito em uma seção do livro da vida do Cordeiro. Aí o irmão Branham continua. Em segundo lugar, a outra classe. Seus nomes estão também no livro da vida. Não no livro da vida do Cordeiro. Agora o irmão Branham está mostrando os salvos. Agora o irmão Branham está mostrando a Virgem Nécia. Os justos, que também vão ser salvos lá no trono branco. A esposa, ela é salva na cruz do Calvário. Mas a igreja, a Virgem Nécia, ela vai entrar só depois do trono branco. Porque ela tem que ser julgada por suas obras. Quando abrir os livros e ver o que ela fez. As oportunidades que ela teve, o que ela escutou. A igreja agora, certo, meus irmãos? Estão me acompanhando? Estão aí? Estou mostrando as seções do livro da vida. O livro da vida é uma seção. O livro da vida do Cordeiro é outra seção. O livro da vida do Cordeiro é só a esposa de Cristo. A seção do livro da vida é a Virgem Nécia, a igreja, os que são a salvação comum, os justos, que são salvos pelas obras. Então vamos lá, estamos terminando, meus irmãos. Seus nomes estão também no livro da vida, e eles surgirão na última ressurreição, tais como as virgens nécias e os justos, do quais se fala em Mateus 25. Então está claro, só ler. Não precisa nem explicar, isso que é só ler a mensagem que você entende. Vamos ler então Mateus 25. E todas as nações serão reunidas diante dele, lá no trono branco, e apartará uns dos outros, como lá na segunda ressurreição. Os irmãos lembram que lá na segunda ressurreição, a última ressurreição, ressuscitam bons e maus. Ressuscitam os salvos e os perdidos. Lá na segunda ressurreição, lá no trono branco, certo? Por isso que a Escritura diz, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Os bodes é os perdidos, as ovelhas é os salvos, a Virgem Nécia, os justos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Tudo na Bíblia, o lado da esquerda representa o ladrão que foi perdido, representa os bodes. E os crentes não percebem isso. Os crentes revelados da terceira etapa,
Os crentes revelados da mensagem de João, briga por causa de João na internet. E não vê que está do lado da esquerda hoje. Do lado dos bodes. Do lado dos perdidos. Do lado dos incrédulos. Do lado que crê em doutrina do aperto play. Ao lado da esquerda, meu irmão. Tem que saber que a esposa de Cristo hoje é ao lado da direita. Nós não é esquerda, nós é direita. Agora, se você quiser levar isso para a política, que leve. Porque até o mundo mostra isso. Por isso que é 13. Apocalipse 13, a besta. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, entenderam? Por que as virgens são salvos por obras? Olha Jesus explicando aqui, ó, Mateus 25. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e fostes ver-me. Então, os justos, eu estou lendo Bíblia, Mateus 25. Então, os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome? E te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão, e fomos ver-te? E respondendo o rei, Jesus, e respondendo o rei, presta atenção, meus irmãos, não perca esse finalzinho. E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo. Note que a esposa está lá do lado de Cristo. Amém? A esposa está lá do seu lado. Ela estará julgando com Cristo. Por isso o pastor Osmar veio e pregou, né? Eu julgarei esta geração. Aleluia. E nós estaremos com ele julgando essa geração. Em verdade vos digo, falando para a virginécia, falando para os justos, os salvos, que vão entrar na eternidade também, por obras. Vinde! Entrai no reino de meu Pai. Senhor, mas quando te vimos com fome, com sede, ou com frio, e nós te ajudamos, Senhor? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo. Aí Jesus olha para a esposa, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos, aleluia, ei, glória a Deus, meus irmãos, quando fizeste ao pastor Osmar, quando fizeste ao meu irmão, a minha irmã, quando fizeste ao irmão Brana, quando fizeste a Paulo, a Irineu, a Martinho, Columba, Lutero, Wesley, Brana, a mim me fizeste. Em verdade vos digo, que quando fizeste a um, Jesus olhando para a esposa, destes meus pequeninos,
Graças te dou, ó Pai, Criador dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos meus pequeninos. Aleluia! Os pequeninos têm a revelação da palavra do dia. Quando fizestes a um destes meus pequeninos, irmãos, a mim o fizestes. Então são duas sessões, o livro da vida, os salvos, os justos, a virginécia, e a outra sessão, o livro da vida do Cordeiro, aonde está a esposa de Cristo, o nome da esposa de Cristo, seu nome está na sessão do livro da vida do Cordeiro, porque você não caiu com doutrina errada hoje, porque você permaneceu de pé, e Deus viu isto antes da fundação do mundo. Graças te dou, Senhor, por mais esta palavra nesta noite, que cada eleito tenha esta segurança na sua alma, Pai, que o seu nome está na seção do livro da vida do Cordeiro, escrita pelo sangue de Jesus Cristo. Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus Cristo. Amém.